Ok, gente. Boa noite para todo mundo de novo. Bom estar aqui com vocês. Boa noite. E aí, bom, vamos aqui que o assunto é longo e eu não quero me estender demais. Só compartilhar com vocês a tela aqui. Elias, só confirma para mim aí se tá daquele jeito de sempre. Ainda não? Ah, aí, pronto. Beleza, então. Então vamos lá. Fala sobre Dragon Begins. Só lembrar um aspecto aqui para vocês, antes de a gente entrar. Lembrando que eu estou apresentando aqui, de um modo geral, a história que João vê, ok? Então, assim, eu não estou entrando em todos os detalhes. Alguns detalhes estou apenas mencionando e tem coisas que podem e precisam ser estudadas em mais profundidade, ok? A ideia é só para dar para você uma visão panorâmica de como que essa história se desenvolveu ali para João, né? E como que ela é estruturada, como a gente consegue ver essa estrutura de modo geral. Porque, por exemplo, se eu falo que alguém saiu sei lá, foi de São Paulo para Minas, às vezes vamos pôr no contexto da história, né? Aí João viu, sei lá, o dragão que saiu de São Paulo para Minas. Às vezes eu menciono isso, mas não estou descrevendo o que que acontece, às vezes os imprevistos ou as coisas que ele faz entre São Paulo e Minas, que são coisas que poderiam ver em mais profundidade, ok? Então, alguns desses detalhes acabam, não estão sendo explorados aqui. Mas vamos aqui, nós estamos vendo, dentro desse contexto da jornada do herói, a gente já viu que existe aqui um conflito entre o dragão perseguindo uma mulher que ela é completamente escravizada por ele, ela fica sem qualquer espécie totalmente precisando de ajuda, né? Então ela recebe essa ajuda que vai ser chamada aqui, né, de filho da mulher ou de Miguel, ele vai vir para poder lutar com esse dragão. Ele vai conseguir, de uma certa maneira, uma vitória, e aí com essa vitória ele garante um auxílio para a mulher, para poder ela conseguir, então, a batalhar contra o dragão, e o dragão, nesse processo, ele vai, então, levantar os aliados, que a gente já tem visto alguns desses aliados aqui. Um deles é um dos principais aqui, é a besta do mar, que ela vai atacar o santuário. Então, quando João vê isso, ele entende claramente que estava em jogo ali todo o aspecto, eu acho que é o processo de salvação, de um modo geral, que envolve arrependimento, confissão de pecados, quem é que perdoa, quem é que tem esse direito, quem que não tem, como que você é julgado por aquilo que você fez, se você não é, para onde você vai. Enfim, tudo isso está ali envolvido no santuário. E claro, se está envolvendo a questão de julgamento, isso envolve leis. Para você julgar, você precisa de leis. Então, é claro que essa- essas leis também elas têm que ser alteradas uma vez que isso foi atacado. Então, todo esse panorama está aqui, que João contempla na besta do mar, que surge como um aliado que o dragão traz para perseguir a mulher. E aí, nesse processo todo, a gente tem esses conjuntos de sete, né, que é onde Deus é instruindo, ele vai ao mesmo tempo corrigindo e protegendo a mulher em toda essa jornada contra o dragão e os seus aliados, tá? Então, a gente está aqui mais nessa parte agora final aqui, onde os descendentes da mulher atacam o dragão e seus aliados, né? E poder especial é dado pelo herói aí, e aí há um contra-ataque. A gente está entrando um pouquinho nessa questão aqui. Lembrando apenas que semana passada a gente viu um pouquinho desses novos poderes, né, que é a besta do abismo. Nós estudamos um pouquinho sobre ela. Durante o ataque que ela faz às duas testemunhas que tinham aí durante 1260 dias ou anos ligado de uma certa maneira. A gente já viu esse assunto. Pode voltar no vídeo anterior aí e dar uma olhada nele, você entender melhor essa questão aí. E a gente viu claramente que essa besta que sobe do abismo, ela está ligada a uma ação direta de Satanás, ok? Uma ação onde ele vai
ela tinha algumas características, né? Quando a gente vê esse ataque dela ali, que é um ataque diretamente a qualquer existência da pessoa de Deus, tá? Então, é importante a gente ter isso em mente. Ele tem a besta do mar, que ela está num processo ali, algo acontece, tá? E a gente vai ver um pouquinho disso aqui, mas nesse contexto ainda ele vê outros aliados surgindo, tá? E esses outros aliados, um deles é essa besta do abismo, que ela vai atacar diretamente Deus, de maneira, vai abolir por lei. A gente já viu um pouquinho desse contexto histórico aí. E também a besta que surge da terra, só que ela vai para um outro caminho. Ela parece um cordeiro, ela lembra um cordeiro, mas ela age como um dragão e ela trabalha em favor da primeira besta. E por que que ela vai trabalhar em favor da primeira besta? Porque essa acontece algo com ela. A gente já vai ver isso aqui em breve. E aí a gente então tem essas características, né? Que ele é também chamado de falso profeta, porque se coloca como um porta-voz. E aí, por isso, esse título, né? E por que que eles chegam a esse poder? Por que que eles têm tanto esse poder? É importante a gente ter isso aqui. Eu falei semana passada e eu torno a lembrar. A razão pela qual o dragão e os aliados têm tanto espaço é porque é, a mulher ela acaba sendo infiel no seu dever, tá? Então a gente vê isso se esqueceu do antigo Israel. Se você olhar, por exemplo, a própria história de Abraão aqui, você vai ver que Abraão, as pessoas olhavam para ele, depois você vê essa mesma questão, está no livro de Gênesis lá, você pode ler depois, tanto Abraão quanto Isaac, você vê que as pessoas chegavam para eles e falavam assim, olha, a gente pode fazer um acordo com vocês, que a gente percebe que Deus é com vocês, Deus está abençoando vocês, você vê isso acontecendo às vezes em outros momentos em Israel, enfim, mas quando Israel eles afastam de Deus, então você vê outras nações que são más crescendo, dominando Israel e os outros também. Então, aí é uma consequência direta de sofrimento por ser humano nessa infidelidade da ação, no caso da mulher, né? Então vamos avançar aqui, e aí eu quero mostrar para você de novo esse, esse quadro para você entender onde é que nós estamos. Mas antes de a gente avançar, vamos fazer mais uma oração. Senhor Deus e bom Pai, nós estamos com a Tua palavra agora para analisar uma vez mais e, por favor, que o Senhor seja aquele que fale conosco, que possamos de fato te ouvir. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então veja só relembre a história aqui, tá? Deixa eu falar um pouquinho disso aqui de modo mais detalhado. Lembrando que a mulher é enganada pelo dragão, ela perde o reino da terra, se torna escrava, passa por torturas. Ela precisa então de ajuda, essa ajuda então ela vem de alguém que nasce na terra vindo de outro mundo. Então, esse herói que vem socorrê-la, ele é morto, tá, pelo dragão, enquanto ele está defendendo ela. E né, há uma certa. Com a morte, fica meio assim, puxa vida, a gente achava que estaria liberto e não estava, mas só que de repente ele então é ressuscitado, ele volta para o mundo, para o seu mundo em busca de auxílio, e ele vai então enviar um poder especial, que a gente já viu que são os sete espíritos, as sete tochas, né? Para poder libertar a mulher. Ela recebe um poder e ela vai então começar a atacar o reino do dragão, que vai então levantar os aliados e vai perseguir a mulher e tudo. E vai ter levantar vários aliados nesse processo. A gente já viu aí um pouquinho da questão das bestas e tudo. Então, ela começa a atacar, o dragão contra-ataca, então ele vai se trazendo aliado pós-aliado. Só que você percebe que, de uma certa maneira, parece que a mulher ela vai se perdendo nessa jornada. Tanto é que você vê cada vez mais o dragão tendo espaço. Porque quando você chega no final, você vai ver que há uma referência aos descendentes da mulher, tá? E aí. Esses descendentes, então, vão receber poder especial e vão atacar o reino do dragão, que vai contra-atacar. Então, nós vamos ver essa parte 7 e 8 dentro daquilo que a gente vai estudar aqui hoje. No livro de Apocalipse, vai lá para o livro de Apocalipse, você vê que João contempla em determinado momento aqui, no capítulo 13, quando ele menciona a besta do mar, ele vai ver aqui que em determinado momento, o verso, capítulo 13 o verso 3.
Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu sua autoridade à besta. Então veja, esse poder que ataca o santuário, em determinado momento, ele vai ser golpeado, tá? Então, João vai ver isso aqui. Ele vê ela surgindo, atacando o santuário, ela sendo um poder de perseguição ali durante 1260 anos, tá? A gente já viu um pouquinho desse aspecto aí. Só que em determinado momento, ao final desses 1260 anos, que está aqui no capítulo 5, no capítulo 13, verso 5, né? Que em 42 meses, 42 meses, é o mesmo que 1260 dias, uma referência ao mesmo tempo das testemunhas. Então, quando termina esse tempo, esse poder, ele é ferido, tá? Como que de morte, golpeado como de morte. Mas essa ferida mortal, ela foi curada. Então, veja, vai juntando na sua mente todo esse aspecto aí. Um poder que ataca o santuário, que destrói, que muda os mandamentos de Deus, em determinado momento ele simplesmente perde todo o poder que ele tinha, o poder de dar ordens, de dizer quem faz isso, quem não faz, porque envolvia um poder político religioso, era alguém que detinha esse poder, que usava, né, dos poderes políticos para poder fazer a sua vontade. Então, pensa, que poder é esse que João vai contemplar no mesmo momento em que estão surgindo poderes que atacam claramente a existência de Deus, que surge forte de toda a questão do racionalismo, com toda a questão do ateísmo. E estou usando esses termos, João não os usa, tá? Mas quando ele vê essa besta do abismo, ele faz referência a esse aspecto, tanto como é que fala? Da negar a existência de Deus, não que não veja evidências, ou até mesmo que não veja, porque Faraó, por exemplo, que é mencionado aqui, ele vê as ações, mas ele simplesmente resolve não acreditar que existe outro Deus além dele, tá? Que a razão, a maneira como ele via, que passa a ser a ordem suprema, né? E que ao mesmo tempo vai trazer toda uma falta de, vai destruir a moral, ok? Social. Por isso a gente vai ver a questão de Sodoma sendo mencionada aqui, né? Sodoma e Gomorra estão interligadas uma com a outra aqui. Então veja, João vai ver esse poder sendo destruído, perdendo força, mas ele vê essa outra besta do abismo ganhando força, juntamente também com essa besta que vai surgir da terra. E a gente viu que essa besta que surge da terra aqui no capítulo 13 mesmo, ela vai então, o verso 12, né? Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e ela faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Então, opera grandes sinais e tudo. Então, veja, esse poder que vai surgir, essa besta da terra, lembrando que a terra aqui, embora possa também ser usado, né, como um lugar mais deserto e tudo, mas lembrando que em determinado momento a terra ela abriu a boca para poder defender a mulher. De repente agora você vê da terra que havia ali aberto a sua boca para defender a mulher quando o dragão a atacou, você vê agora a terra trazendo esse outro animal que também vai atacar a mulher. O que João está vendo aqui é o seguinte: todos os lados simplesmente foram tomados. Ele consegue ter um controle completo sobre a terra. Isso vai ficar mais claro no que a gente vai ver é, ainda hoje e no nosso próximo estudo. Então, o que João contempla é isso: um poder político religioso que perde muito da sua influência, que havia aí durante mais de 1000 anos governado o mundo, dando ordens, perseguindo, enfim. Ele vai ver que esse poder cai, mas tem dois outros poderes subindo ao mesmo tempo. E um desses vai ser usado, então, para poder ajudar esse outro poder. Agora veja, algo interessante aqui no capítulo 12 de Apocalipse, né? E eu mencionei isso breve, eu quero ler o texto com vocês aqui. Apocalipse, capítulo 12. Eu não coloquei ele aqui não, eu vou ler para vocês. O verso 17.
Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Veja só, você percebe que aqui João menciona que ele se irou contra a mulher, fato, mas menciona aqui que ele agora vai pelejar com os restantes da sua descendência. De alguma maneira, é como se a mulher tivesse se perdido aqui e apenas alguns permanecem. E aí apresenta quem são esses que guardam os mandamentos de Jesus e os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, tá? Ele deixa isso aqui muito claro. Agora, como é que acontece que aparentemente aqui a mulher, né, sobra apenas alguns remanescentes? O que acontece? Quando você vai para Apocalipse, aqui capítulo 3 e você tem a menção, lembrando que você tem aqui as igrejas, né, que são as instruções, você vai ver aqui no capítulo 3 de Apocalipse, quando ele menciona a carta à igreja de Filadélfia, ele vai deixar aqui algo bem claro, né? No capítulo 3 verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia diz, né, o que é santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Depois você pode estudar um pouquinho mais esse assunto aqui, se você quiser ler, até deixar a referência aqui, o livro Mensagens Escolhidas, páginas 63 e 64, você pode ler um pouquinho mais para você entender melhor esse conceito aqui, tá? Eu não vou entrar em todos os detalhes dele agora. Mas você percebe que essa expressão aqui, né? Ele tem a chave de Davi, abre e ninguém fecha. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, você vê claramente que em alguns momentos essas questões acontecem, né? Por exemplo, a gente vê essa primeira referência, a gente vê quando Deus ali ele vai abrir uma porta, né, na arca, e ele vai dizer, olha, entra todo mundo, e depois ele fecha. E depois que ele fecha, ninguém abrirá, ninguém abre, tá? Então veja, é importante esse conceito aqui. Quando João ver aqui claramente o contexto de ali do que acontece no dilúvio, que acontece também em outros momentos, né? Mas que essa figura vem ali principalmente do dilúvio, onde há uma porta que em determinado momento ela fecha quando a mensagem foi dada e foi fechada, então a porta deixa muito claro o seguinte: há um período em que as pessoas eles têm uma porta aberta diante deles mas que eles rejeitam essa porta aberta. Agora veja, isso aqui não é o tempo final onde as pessoas rejeitam por completo, porque você tem ainda uma carta à igreja em Laodiceia, que é uma igreja completamente morna, tá? Então, ou seja, se há uma referência a um período depois disso, o que a gente tem que olhar claramente aqui é entender o seguinte: essa porta que ele abre e depois fecha e que ninguém pode abrir, é um momento que acontece antes. Então, e é nesse dentro desse contexto, né, que estão acontecendo todas as coisas, os aliados surgindo, mais aliados surgindo. João vê essa porta então sendo aberta e é deixado isso muito bem claro. Então veja, essa porta que é aberta, ela começa, ela tem uma ordem, né, porque ela está linkado com o que você vê aqui no livro de João também, no livro, na visão que João tem, que ele relata no capítulo 10, onde ele vê um anjo descendo, né, envolto numa nuvem, e ele está aí, né, a figura dele bem forte, e aí ele vai deixar bem claro, né, que já não haverá demora, mas que em breve as coisas, né, que estão descritas ali devem acontecer. E aí esse João, esse anjo, né, que João contempla, ele vai dizer aqui no verso 7, né, que não demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. E aí ele vai receber a ordem de comer o livrinho, e aí no verso 10, né, depois que ele come o livrinho, que era doce,
mas que vai se tornar então amargo no capítulo, no verso 10 aqui, vai receber a seguinte ordem: Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então você vê que João ele vai sentir, ele vai literalmente vivenciar algo aqui. Ele vai vivenciar algo extremamente profundo. João interage, né, ao longo das coisas, mas essa interação dele aqui, ela é bem interessante, porque você vê que ele vai pegar esse livrinho e falar, olha, ele vai ser doce para você, mas depois ele vai se tornar aí extremamente amargo. Então, claro, ele está usando figuras aqui que você vê lá do Antigo Testamento, né, onde Jeremias vai dizer bem claro, né, acharam as suas palavras, logo as comi. É, tem vários aspectos aqui que ele vai, está na mente dele. Mas é importante que há algo que ele coloca aqui muito claro. Esse anjo aqui, ele descreve ele no verso 1, que tinha o rosto como o sol e tudo. Ele tinha então o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E aí ele vai então fazer um juramento. Isso aqui vai lembrar João claramente de uma cena lá do Antigo Testamento, que acontece lá no livro de Daniel, quando Daniel vai contemplar algo aqui bem interessante. Só para você é, ter esse contexto aqui, né? Livro de Daniel, veja o que ele vai dizer aqui no capítulo 12. Olha o que ele vai dizer aqui. Então eu, Daniel, olhei e eis que estava em pé, né? Referindo a alguém que ele estava vendo ali. Ele vai dizer o seguinte, que um deles que ele viu no capítulo 12, verso 5. Então ele fala o seguinte: ele tinha um pé de um lado do rio e o outro do outro lado. Tinham seis seres, né? Um deles tinha dois seres, desculpa, um de cada lado, né? Então, um deles, no verso 6, disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: Quando se cumprirão essas maravilhas? Ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder e tudo, né? Aí Daniel vai dizer: Eu ouvi, mas não entendi. E aí, né, ele vai dizer: Olha, vai, Daniel, porque essas palavras foram seladas até o tempo do fim. Agora, olha a expressão que ele usa aqui. Gente, eu estou dando uma pincelada para você entender a história do Apocalipse. Nós não estamos estudando Daniel, tá? Estude isso aqui em mais detalhes para você entender. Mas a expressão que ele usa aqui, que a gente mencionou semana passada, tempo, tempos, metade de um tempo, é uma referência aqui a 3 anos, 3,5 anos, né? Ou 42 meses, que são 1.260 dias. Percebe que todos esses pontos estão interligados. Então, veja, ele contempla aqui um ser que vai erguer a mão direita. Então, volta agora para o Apocalipse aqui. Então, ele vai ver aqui agora um ser que tem um pé sobre o mar, e é interessante que ele também tem um pé sobre a terra. Então, percebe essa questão aqui, que interessante. Ele tem um controle, algo interessante nesse aspecto aqui. E aí, ele vai levantar a mão também direita para o céu, e ele vai também fazer a mesma coisa. E ele vai fazer um juramento dizendo: já não haverá demora, os mistérios vão se tornar claros. E aí ele fala: João, pega o livrinho. E aí João come o livrinho, ele é bom, mas depois ele se torna amargo. Então veja, o que João ele vai entender claramente é que isso aqui estava relacionado ao livro de Daniel. Se João entendeu tudo e não pôde relatar, não sei. Mas o fato é que João, ele, ao ver essa cena aqui, ele vai entender claramente que isso era uma referência ao que Daniel estava apresentando. Então, ele percebe, né, o que está ali, que de modo aquilo que Daniel não havia conseguido compreender, esses, durante esse tempo, agora compreenderiam. Só que ele passa por essa experiência desses que estão tentando compreender ali e que tem esses mistérios abertos, né, diante deles agora ali, que
ele passa para a experiência como algo que era doce, mas depois amargo. Então, é algo que parecia bom, mas de repente parece ruim. E aí ele fala o seguinte, olha, no verso 11, né, do capítulo 10, é necessário que ainda profetizes. Se ele pensa, se ele diz, olha, é necessário que ainda profetizes, é porque eles tinham achado que o tempo de profetizar tinha acabado. E por que que eles achavam que o tempo de profetizar tinha acabado? Porque certamente eles acham, eles têm, né, o que João vai viver aqui é o seguinte, chegou o fim. Só que ele fala, o fim ainda não chegou, ainda precisa profetizar, ainda precisa pregar. Então, o que João vai claramente ver aqui é a compreensão do que Daniel não havia compreendido, sendo ao mesmo tempo algo que se torna claro, mas não totalmente claro, até que passa por uma decepção. Então, há uma decepção e uma compreensão. Pera, ainda precisamos fazer alguma coisa. Então, veja, todo esse processo que eu estou colocando aqui, é, a gente, quando vai estudar o processo histórico, você consegue ver essa questão melhor, né? Quando um grupo vai surgir, lembrando que esse grupo ele tem que surgir depois dos 2000, das 1.200 tardes, dos 1.260 dias. Por que motivo? Porque ele fala, Daniel, isso aqui fica selado até esse tempo. Ele vai usar a mesma expressão, né? Então, ou seja, eu tenho que ver que é alguém que vai passar por esse processo no mesmo tempo em que a besta que subiu do mar está perdendo o poder dela. Então, é alguém que vai surgir logo depois. Isso está tudo claro na mente de João. Então, quando essa besta ela perde o poder, ele percebe que surge um grupo que vai entender melhor as questões de Daniel. Então, João não vai entender os detalhes que talvez você já consiga entender, que talvez já conheça bem a questão histórica, né, um pouquinho da história. Mas mesmo que você não consiga entender, não tenha toda a compreensão histórica, o que você precisa entender é o seguinte, é que João vê que quando esse poder que controlava tudo perde o poder dele, vai surgir um grupo acreditando, e começando a ensinar a respeito dos livros de Daniel, acreditando que o tempo do fim havia chegado por completo. Só que eles passam por uma decepção. Então, essa decepção que eles passam, porque eles achavam que de fato, olha, não, ainda precisamos pregar um pouco mais. Então, veja, esses que passam por esse processo aqui, é importante de entender que eles tiveram uma porta aberta para compreender algumas mensagens. Quem compreendeu essas mensagens e as aceitou, essa porta permaneceu aberta para eles. Quem vivenciou essas mensagens aqui, a compreensão disso, mas simplesmente ignorou, a porta se fechou para eles. Por que que a porta vai se fechar para eles? Não é por uma falta de como é que fala? Não é por uma autoridade ou por uma imposição de Deus, né? Mas simplesmente que eles tiveram a oportunidade de compreender, foi dito a eles o que deveria ser feito e disseram: não vamos, ficamos desapontados demais. Então, isso que João contempla, ele vai ver que de fato acontece que um grupo ou a grande maioria desse grupo que passa por esse processo, eles simplesmente resolvem ignorar essa porta que tinha sido aberta para eles. E apenas uns poucos, e aí ele vai mencionar, né, alguns remanescentes, que vão dizer o seguinte: não, precisa algo a ser pregado. E o que que tem que ser pregado, né? A gente já vai ver isso num instante. Mas eu, para você entender mais ou menos, eu sei que é muita informação aqui, meio confuso assim, talvez. Mas eu quero que você entenda o seguinte, João, porque essas cenas estão acontecendo, não está assim no livro do Apocalipse, nessa ordem, mas elas estão acontecendo de modo quase que simultâneo ali. João vê que a besta do mar cai, ele vê essa besta da terra surgindo, a besta do abismo surgindo, ele passa por essa decepção logo após a queda dessa besta do mar, e essa ordem de pregar. E é o que que tinha que ser pregado? Então, você vai ver isso aí no capítulo 6 no verso 6 do capítulo 14, de Apocalipse, onde ele vai ver aqui, então, quando tudo isso acontece, ele vai ver, então, um anjo voando pelo meio do céu, e ele tinha o evangelho eterno para pregar. Então, veja, a ordem de pregar vem logo em seguida é mostrado para ele. O que que você tem que pregar? Olha, você tem que pregar o evangelho eterno.
Se o evangelho é eterno, entenda o seguinte, não é algo novo, tá? Eterno é aquilo que não tem começo e não tem fim, tá? É algo que não tem começo e não tem fim. E eles têm que pregar isso a toda a terra, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Olha que interessante isso aqui. É chegada a hora do seu juízo. E adorar aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. E aí vai seguir logo, em seguida, tem um outro anjo, João vê, né? Que ele vai dizer o seguinte: preguem também que caiu a grande Babilônia. Isso é o verso 8 do capítulo 14. Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. E aí o verso 9 ele vai dizer o seguinte: seguiu-se ainda um outro terceiro anjo, dizendo em grande voz: se alguém, veja só, adora a besta e a sua imagem, percebe aqui uma referência a esses aliados do dragão, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, então a marca da besta, né? Com relação a isso, é o assunto final, semana que vem, então não perca. Esse também beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura e será atormentado com fogo e enxofre e tudo, ou seja, ele vai ser completamente destruído. E aí olha o verso 12. Ele termina no verso 12 do capítulo 14, novamente dizendo isso aqui, ó. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ele vai dizer o seguinte: olha, quem é que persevera? Quem é que quem que são aqueles que estão aqui pregando isso? Esses santos, lembrando que santos aqui é no sentido de separados, né? Quem são aqueles que ainda permanecem separados? Bom, eles são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, que confiam nas orientações dele por meio do seu Espírito, tá? Então ele vê isso de modo muito claro. João contempla então isso. Só que João também contempla esses três anjos e ele vai ver outros três seres que surgem, paralelo a esses três, que está lá no capítulo 16, tá? Nós não temos como estudar agora aqui, o nosso tempo ele não permite um estudo mais aprofundado para você entender essa expressão aqui. Então vi sair da boca do dragão, para que você entenda que isso se refere ao mesmo momento. São duas coisas que estão acontecendo paralelas. João vê os três anjos e João vê esses três espíritos, tá? Eles estão em lugares diferentes no Apocalipse, mas eles se referem ao mesmo momento, tá? A gente não tem como estudar essa questão linguística aqui agora, que faz essas conexões, né? Você pode estudar isso aí, ou depois pode mandar mensagem também, a gente vê isso com mais detalhes. Mas no contexto aqui da sexta praga, veja o que que João ele vai ver aqui. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e do falso profeta, três espíritos imundos. Então veja, ele vai dizer que da boca do dragão, da besta, ok, do mar, e da besta da terra, que é também chamada de falso profeta, três espíritos imundos, semelhantes a rãs. Então ele deixa bem claro, eles são espíritos de demônios e eles são operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro. Então veja, você vê no Apocalipse 14 que eles têm um evangelho para pregar a todos que habitam sobre a terra, e esses espíritos de demônios, eles também vão aos reis do mundo inteiro. Então, aqui é porque eles têm que avisar que chegou a hora do juízo, e esses três espíritos, eles também vão prepará-los para esse dia, que é chamado aqui de o dia do Deus Todo-Poderoso, que são termos similares que são usados uma referência ao acerto de contas, ou seja, o dia de juízo. Então, percebe o seguinte: ao mesmo tempo que você vai ver aqui Miguel, né, levantando e ordenando que seja então pregado essas mensagens muito claras, que é o seguinte: olha, chegou o momento em que o acerto de contas será feito e aqueles que estão seguindo o dragão e os seus aliados serão destruídos. Você vai ver que o dragão e os seus aliados vão também enviar os seus sobre toda a terra, mas com uma diferença: eles vão juntar as pessoas do mundo inteiro para uma batalha, não para poder se encontrar com Deus, para poder lutar contra Deus. Então, esses espíritos de demônios, eles vão literalmente enganar. Agora veja, eles são espíritos semelhantes a rãs.
E por que que essa é importante a gente ver essa quando ele menciona isso aqui, né? É, referente a Hans. É, porque quando você vai aqui para o, o capítulo 8 de Êxodo, né? Você não precisa ler agora, depois você pode ler com calma. Você vai ver aqui que tem as pragas que caem, tá? Só que veja, no capítulo 8 deixa bem claro que na segunda praga aqui, que são as rãs, eles, os magos, né, ainda conseguiram, de uma certa maneira, imitar. Então, Moisés vai criar rãs, claro, por intermédio de Deus, e os magos também vão fazer a mesma coisa. Então, o verso 7, né, do capítulo 8. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre toda a terra do Egito. Ponto. Aí vem a terceira praga. Então você tem piolhos que se espalham por tudo, né? Tudo virou piolho. Aí o verso 18 diz o seguinte: E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não o puderam. E havia piolhos, né? Então eles continuaram. Eles disseram, verso 19: Então disseram os magos a Faraó: Isso é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e ele não deu ouvidos. Por que que são três espíritos referentes a Hans, né? Ele menciona aqui. Porque esse foi o último momento em que lá no Antigo Testamento Deus permitiu que os magos que estavam a serviço de Satanás, que é o dragão também, porque você percebe que Faraó é também se referido, esse termo, né, é usado para ele no Antigo Testamento também. Ah, eles vão imitar ali as rãs ainda, vão fazer a mesma coisa. Só que foi o último momento. A partir disso, eles não puderam fazer mais nada. Ou seja, esse é o último ato, esse é o ato final que o dragão será permitido fazer. Após isso, ele não vai poder mais, maneira alguma, enganar. Vai ficar muito claro quem é ele, quem é a besta do mar, quem é é o falso profeta, né, ou a besta da terra, quem é o dragão. Isso vai ficar de modo claro para todos. Então, esse é o último grande engano. Então, o que que ele faz aqui? Ao mesmo tempo que ele que Miguel vai levantar ali um grupo, né, para poder, os restantes, para poder dizer o seguinte: olha, chegou o tempo do acerto de contas, precisa se preparar, porque o tempo do fim chegou. Então, eles começam a compreender o livro de Daniel, a pregar o livro de Daniel, a ensinar: olha, há uma necessidade de voltar para aquilo que a besta do mar destruiu por completo. Ela destruiu o santuário, ela destruiu as crenças do santuário, ela destruiu os mandamentos de Deus. Precisamos voltar, compreender isso, porque Deus vai fazer um acerto de contas com aqueles que não, com aqueles que se alinharem ao dragão. Então, o dragão se levanta juntamente com esses aliados dele e ele vai pregar uma outra mensagem. Aqui não vai entrar, né, claro, em detalhes com relação a todos os detalhes dessa mensagem, mas uma coisa já vai ficar muito claro, né? Porque ele veja só o verso 14: eles são operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro. Então veja, se eles operam sinais, são espíritos que eles vão ganhar as pessoas mais por aquilo que elas veem, elas serão impressionadas pelas maravilhas que esses seres podem fazer. Então, enquanto ele se volta para a palavra, isso aqui deixa muito claro, porque veja, João ele vai comer aquele vinho, eles têm o evangelho eterno para pregar, enquanto um grupo, né, se volta e fala assim: olha, o tempo chegou, e eles se voltam para a palavra e usam a palavra, né? Para poder preparar as pessoas, você vai ver esses outros seres usando basicamente dos sentidos para poder manter as pessoas do lado deles. Por que motivo? Eles não podem usar a palavra, eles não têm como simplesmente usar somente a palavra. Não que eles não vão, né, também, mas eles vão usar de coisas mais para entreter e ao mesmo tempo deixar as pessoas maravilhadas com aquilo que eles podem fazer. Tanto é que se você ler uma referência aqui no capítulo 13, né?
com relação à besta que surge da terra, ou falso profeta, você vai ver aqui que ela opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu vai descer à terra. Isso aqui é uma referência, né, muito clara a ações intensas de Deus, é, e também com relação ao Espírito dele, né, que desce lá como línguas de fogo sobre os discípulos e tudo, e ela seduz, veja o verso 14, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhes fora dado executar. Então, basicamente, o que que você vai ver nesse tempo do fim? Aqueles que entendem o que está acontecendo, eles pegam esse livro aqui, começam a ensinar, dizer o seguinte: olha, tem muita coisa para ser ajustada, mas você vai ter a grande maioria, porque aqui é apenas chamado de restante, a grande maioria, eles vão seguir, na verdade, sinais e maravilhas que vão sendo, que vão acontecendo. Então, isso aqui precisa tomar muito cuidado. As pessoas que eu estou seguindo, né, ou que aquilo que me fascina, ou aquilo que me leva a uma mudança de vida, é algo que provém da palavra, ou é algo que provém mais do sentido, entende? Ou é algo que provém mais, eu senti algo, eu vi algo, eu vivenciei algo. Eu não estou dizendo que Deus não trabalha com emoções, Deus criou emoções, mas muito cuidado que o engano final, ele se dá justamente por isso. É as pessoas serem movidas por aquilo que elas veem, por aquilo que elas sentem, não por aquilo que a palavra deixa muito claro. Então, o que João vai contemplar é justamente essa separação. Enquanto uns se fascinam com as grandes coisas que vão acontecendo, os poderes, sinais, lembrando que isso aqui é uma referência quando faz aqui sinais, né? É, é uma referência às ações de Cristo, de cura e tudo. Então, o que João contempla aqui é que tudo aquilo que Cristo fazia, esses poderes estão fazendo. Então, você tem curas, você tem é, milagres acontecendo. Então, tudo isso está fascinando as pessoas, tá? Então, precisamos tomar um pouco de cuidado. O que que me move? Às vezes eu vejo as pessoas participando e não há nada de errado em a gente participar das coisas. Mas se aquilo que te fez aproximar de Deus foi um encontro onde a palavra de Deus, de fato, ela não foi estudada, cuidado com isso. Porque, veja, as nossas emoções, elas podem nos trair de maneira muito profunda. Então, se aquilo que te fez mudar de repente de vida não foi um estudo, não foi uma compreensão sistemática aqui da palavra, estudando, compreendendo, contrastando isso com a sua vida e falando, cara, eu preciso mudar. Mas simplesmente você participou de algo que fascinou você, que mexeu com você, e diz assim, cara, eu preciso mudar de vida. E realmente, às vezes você olha e fala que realmente eu preciso. E aí, no calor da emoção, você mudou de vida e tudo e tal, blá, 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 blá. Mas não tem como base aqui a palavra, e ela não te levou, essa mudança, ela não te levou para a palavra, para que você estude isso aqui e faça disso aqui o seu objeto de estudo diário. Desconfie desse processo. Desconfie desse processo. É, eu tenho não s- lembrei de uma citação aqui, eu vou ver se eu acho ela depois e eu coloco ela aqui para vocês. Mas basicamente é o seguinte. é, a gente consegue conhecer um pouco a respeito do ensino de uma pessoa pelos seguidores que ela tem, tá? Então você quer olhar o seguinte, qual que é o caráter das pessoas que estão seguindo tais indivíduos? Como que essas pessoas são? Então, pelo caráter dessas pessoas que estão seguindo fulano, cicrano, beltrano, você consegue entender qual que é de fato a mensagem dele, se ela é uma mensagem de fato bíblica ou não. Isso fica muito claro. Então, analise que tipo de pessoas que seguem fulano, cicrana, como que são essas pessoas?
pelo caráter delas, você consegue saber se que tipo de mensagem é essa, tá? Isso é algo que dá para você sacar muito fácil. Claro que à luz da palavra você vai conseguir ver isso. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: quer ver algo muito rápido? Qual que é o caráter das pessoas que seguem aquela pessoa? Se são pessoas de caráter duvidoso e todo tipo de coisa, toma muito cuidado, tá? Então, pessoas que seguem indivíduos, então, enfim, só para você tomar um pouco de cuidado com relação a isso. Então, o que João contempla é um grupo, então, aqueles que são os descendentes da mulher ali que passaram por esse processo, né? E que vão começar o seguinte: olha, chegou o tempo do fim, o tempo de juízo está próximo, precisa haver uma mudança de vida. João contempla então um grupo chamando isso aqui, a semelhança dos profetas do Antigo Testamento, lembrando que os profetas sempre chamavam, né? A lei e os profetas, vocês se abandonaram. Você percebe isso vez após vez. Então, por isso que é chamado de Evangelho Eterno, porque não tem novidade nele. Toda vez que o povo de Israel passava por um processo de apostasia, de que é o que a gente vê acontecendo com a mulher aqui, toda vez que havia esse processo de apostasia, Deus levantava um profeta que dizia o seguinte: olha, voltem para isso aqui, ó. Vocês esqueceram do que foi dito aos meus servos, os profetas. Então, por que vocês não fizeram o que os seus servos, os profetas, instruíram? Levantando de manhã enviei servos, profetas. Jesus comenta sobre isso. Olha, eu mandei um servo, ele conta a parábola, né? Mandei um servo, mandei outro, aí de repente eu mandei o filho da vinha e vocês o mataram. Então, veja, Jesus está se referindo a justamente esse lembrete, né? Vocês precisam voltar para aquilo que eu coloquei para vocês. Então, é o que João contempla aqui agora, tá? Ele contempla todo esse aspecto acontecendo. Então, há essa mensagem sendo pregada, e aí ele vai ver, então, que há um determinado momento em que isso se torna de modo mais intenso. O que começa com três anjos, né, pregando três mensagens, de repente ele vai ver que um outro anjo que tinha grande autoridade, a terra se ilumina com a sua glória. Então ele exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Então veja, você percebe que existem quatro anjos, né, na verdade, aqui, lembrando que anjos são mensageiros, uma referência a seres humanos aqui também, né, no contexto mais específico aqui. Então você percebe que tem esses três, né? E aí, mas quando chega esse quarto, ele tem uma autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Em outras palavras, é o seguinte: essa mensagem que esses três anjos começaram a pregar, em determinado momento, João vê que ela atinge toda a terra. E a mensagem é muito clara, né? Você vê aqui em Apocalipse capítulo 18, ele vai dizer: caiu, caiu a grande Babilônia. Uma referência aqui à Babilônia, né? Essa referência a esses poderes, né? Essa união de poderes, dragão e as bestas aí. Então ele fala por que que ela caiu, né? Porque ela se tornou morada de toda espécie de espírito imundo. Olha só, olha o capítulo 16, verso 13. E da boca do falso profeta, três espíritos imundos. Então, quando ele fala aqui, ela se tornou, no capítulo 18, na verso 10, se tornou, caiu a Babilônia, se tornou morada de demônios e cobriu de toda espécie de espírito imundo, e que elas têm dado, né, de beber a todas as nações o furor da sua prostituição, e com elas se prostituíram os reis da terra. E aí vai dizer, né, o verso 4, retirai-vos dela, povo meu, para não ser descontos dos seus pecados e para não participarem dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam. Então, quando esta mensagem, então, João, ele vê que ela começa como uma ordem para profetizar, ela vai se espalhando, até que de repente ela vai de uma vez, ela ilumina toda a terra, e não é por um acaso aqui. Lembra que quando você vai ver aqui os restantes, né, os remanescentes, algo acontece que vai fazer com que eles façam isso de modo mais intenso, tá? Fica aí na sua mente pensando sobre isso. E eu quero olhar com você o capítulo 13 aqui, a reação do dragão neste momento.
Então, quando isso acontece, olha o que o dragão vai fazer, então, por meio da besta, né, e dos poderes que ele está juntando ali. É, o verso 15 do capítulo 14, desculpa, o capítulo 13. E foi-lhe dado poder, né, para comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, a todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, veja, quando o dragão percebe que de repente a terra está se iluminando com essa mensagem de que chegou o tempo do fim, ele vai então usar a besta da terra, essa que tem como ensino básico milagres, curas e tudo aquilo que fascina, né, os olhos e que mexe com as emoções humanas. Ele vai usar esse poder que tem todo o poder. Então, veja, lembrando que né, quando fala aqui são poderes políticos e religiosos. Então, o que você tem que pensar é o seguinte: no tempo do fim, que nação tem tanto poder político quanto poder religioso, que é também uma nação religiosa, que se diz uma nação temente a Deus e que tem poder político para poder impedir que as pessoas comprem, para que as pessoas vendam, para que as pessoas façam qualquer coisa. Junte aí na sua mente, que é o que João está contemplando. Ele contempla um poder político e religioso, porque lembra, bestas que aparecem aqui, elas sempre juntam as duas coisas, poder político e é também um poder religioso, ou seja, não necessariamente em si um poder religioso, mas é um poder que defende, ok, a religião. Não necessariamente a verdadeira, mas defende a religião e usa o poder político para poder implementar a religião. Então é isso que João contempla. João contempla esse poder no tempo do fim, que tem todo o poder político, extremamente capaz, usando o poder político, alinhando ele à religião e dizendo o seguinte: olha, quem não segue as nossas ideias, que seja morto e não possa comprar e nem vender. Então você tem uma besta que ela perde o poder por um tempo, mas uma outra que surge e que ela ganha poder político sobre todo o mundo, ela controla o mundo politicamente e eu não creio que você seja tão inocente de não conseguir entender esse aspecto aqui, ainda mais nos dias que nós estamos vivendo, tá? Que poder político consegue controlar, impedir as pessoas de fazer um monte de coisa, e que também é um poder que se diz religioso, né? Que defende a crença em Deus. Então, ele se levanta para poder dizer aquilo seguinte: olha, pera, não é por aí as coisas. Então, o dragão tem uma reação. Mas o porquê dessa reação e como essa reação é o que nós vamos viver então na próxima semana, ok? Então, o dragão contra-ataque, que é o que João vai ver aqui, ele vai decretar a morte. Por que que ele decreta a morte? A gente vai entender isso aí melhor na próxima semana e ver aí então como que o herói que nasceu na Terra vai socorrer e matar todos os aliados do dragão. E aí então há uma volta ao original, entre aspas, ok? Resumidamente, seria isso, tá? O assunto de hoje. Semana que vem a gente faz aí um apanhado geral e umas conclusões finais. Dúvidas, perguntas? Vamos ver se tem alguma aqui no chat. No chat. Acho que não. Tem não. Mas eu acho muito interessante essa questão do. Eu acho que, para mim, na minha opinião, o... é o sinal mais claro, o sinal mais claro que você bate o olho, você vê de quem a profecia está falando, fala que ela tem a aparência de cordeiro, mas uma voz de dragão. Sim, Para mim, isso é muito característico, porque é um poder que se porta como bonzinho, mas que fala como um dragão mesmo. É, que é, usa as palavras de forma assustadora. sim. Eu acho interessante isso. Basta ter olhos e ouvidos. Uhum. Claro, eu poderia, gente, entrar aqui no aspecto histórico e ficar detalhes disso e aquilo.
Eu não estou entrando nesses aspectos porque eu quero que você entenda a história que João está contemplando. Mas veja, você vai entendendo a história, algumas coisas vão ficando claras. Elas não são difíceis de você entender de um modo geral, né? Então, às vezes me perguntam, ah, mas você não acha que pode ser tal lugar porque eles também têm muita influência política? Eu falo assim, olha, é um poder religioso também, porque ele parece um cordeiro também, uma referência à pessoa de Cristo, mas ele fala como dragão. Então, ele é também um poder religioso porque ele vai dar poder à primeira besta, que é um poder religioso. Então, esse poder que você se refere, ele é cristão? Ele aceita a existência de Deus ou ele nega por completo a existência de Deus? Então, assim, você vai eliminando, de repente você fala, Uhum. pera, só sobra isso. É. Então, E eu acho interessante porque tem muitas dúvidas que surgem com relação à China, né? Como que a China entra no meio desse processo todo? Mas eu já vi um comentarista falando que o Império Americano ele está em decadência. Só que o tempo que leva para um império deixar de existir, ou a decadência total do império, pode levar 10, 100, 500, 1000 anos para um império em decadência finalmente dar o seu último suspiro. E por sim, mais que pareça que a China ela vai tomar essa posição, mas ela está longe demais, demais. Não tem nem como chegar perto. muito Não tem cuidado com essas nenhum. interpretações que não seguem o contexto bíblico, né? É, O, é importante a gente entender que o que eu estou mencionando aqui, por exemplo, esses eventos que João contempla, eles se estendem por meses, anos, décadas e séculos. Então, não é uma coisinha que acontece uma após a outra necessariamente, né? Então, essa questão do processo, né? Roma, por exemplo, Roma ela começa a entrar no processo de decadência já ali na época de Cristo, né? Roma já está num processo assim já de brigas internas e tudo. E aí você vai essas questões aumentando, mas Roma vai cair totalmente quase 400 anos depois. exato. Então, mas ela já estava num processo interno de brigas, né? Só que esse último poder ele não cai para outros. Ele é destruído pela intervenção direta de Cristo, né? Legal É isso aí. demais. É isso aí. Gente, muito obrigado, pela presença. Mais uma vez, Cleiton, obrigado aí pela aula, por se disponibilizar, tá alta madrugada. Acho que a gente pode mudar o nome aqui, Altas Horas, com Cleiton Ferreira. E agradecer mais uma vez todo mundo que está aí. Se você gostou, tem alguém que você gostaria de que assistisse, a gente vai colocar o link da aula no grupo, e os materiais também.